Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, buscarmos crescimento, conhecimento e nos aproximarmos cada vez mais do nosso Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, também que nos conduz através da Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão. Vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube PR Ivan Fidelis, Família e Fé, PR Ivan Fidelis, é o canal do YouTube que nós pedimos para que você se inscreva, dê seu like, comente, compartilhe nas suas redes sociais, porque assim o sistema eletrônico compreende que a imagem é relevante para alcançar mais pessoas com uma boa reflexão acerca da palavra de Deus. Nós temos observado os conteúdos que são jogados de maneira aleatória por muitas pessoas diferentes aí na internet, conteúdos que são engraçados, nos fazem rir, conteúdos que levam à descontração. Também esses conteúdos têm a sua importância, nem todo conteúdo, né, é bom, tem uma boa base, mas alguns conteúdos, né, mesmo que nos leve à descontração, à distração, nos fazem bem para que nós possamos espairecer. Mas também nós temos momentos em que precisamos nos aproximar de Deus pela fé, pela espiritualidade. Nós, como seres humanos, somos carentes da presença de Deus em nossas vidas e a todo tempo buscamos orientação do Espírito Santo para vivermos em paz, para termos felicidade, harmonia, para que nossos sonhos e projetos sejam realizados em Cristo Jesus, segundo os propósitos de Deus em nós. Então, se inscreva no canal Família e Fé, PR Ivan Fidelis, Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, para que nós tenhamos também este momento de dedicação, de crescimento acerca da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês de uma maneira muito especial, que Jesus Cristo permaneça na sua mente, no seu coração, no seu lar, e vamos seguir para a meditação de hoje a respeito da palavra de Deus. Estamos aprendendo um pouco acerca da família de Isaac e Rebeca. Isaac, filho de Abraão, se casa com Rebeca e tem filhos gêmeos, Jacó e Esaú, ou melhor dizendo, na sequência ali do seu nascimento, Esaú e Jacó. É muito bom quando nós temos compreensão da história da Bíblia, a história da humanidade. A Bíblia não registra a história apenas para que ela seja história, mas para que ela seja um exemplo de observação daquilo que é bom, daquilo que é mal, para que tenhamos sabedoria, discernimento e direção espiritual, cresçamos em maturidade a ponto de desprezar o mal e escolher o bem que Deus quer para todos nós. É por isso que a Bíblia é um livro tão perfeito, que ela mostra não apenas as glórias, os acertos, né, o sucesso de todos os seus personagens, mas apresenta também os seus pecados, as suas limitações, aquilo que precisou ser corrigido, a exortação de Deus a cada momento, porque isto significa que Ele é o nosso Pai, que nos ama e que também nos exorta, nos corrige, nos conduz segundo a sua vontade. Jacó, como eu tenho dito, ele acabou desenvolvendo uma fama muito ruim e que não é verdadeira, de ele ser um enganador. Jacó não é um enganador. Yaakov, a expressão do hebraico, a pessoa que sabe tirar proveito de uma situação, mas isso não quer dizer que ele tenha enganado ao outro. Quer dizer que ele
tem uma boa conversa, que ele é um bom observador, que ele sabe como lidar com a situação sem obrigar ao outro a fazer o que o outro não quer, mas que ele sabe utilizar aquela situação em benefício próprio. É isso que ele fez com o irmão Esaú, um irmão que despreza o seu direito de primogenitura e mesmo tendo direito, ele passa esse direito para o irmão Jacó em troca de um prato de lentilha. Jacó não enganou Esaú. Esaú fez o negócio porque quis, trocou porque quis, entregou porque não deu devido valor, porque não observou a bênção que ele tinha recebido de Deus e receberia do Pai para seguir como a liderança da família, como um bom administrador, com aquele que preserva os princípios e valores do reino de Deus dentro da família. Então, Esaú não deu valor e trocou este direito que ele tinha por um valor irrisório, por um prato de lentilhas. Mas ele não era um enganador. A questão é que em Gênesis capítulo 27, versículo 36, nós temos o momento em que Esaú chega, o momento em que Jacó está recebendo a bênção de Isaac, e Esaú chega contando a sua versão da história. E é interessante como, em geral, aquelas pessoas que não têm responsabilidade, aquelas pessoas que têm desprezo por aquilo que tem valor, como ele tenta se justificar depois. E aqui nós temos Esaú tentando se justificar. Agora, infelizmente, até nos dias de hoje, tem pessoas que observam essa justificativa de Esaú como se fosse uma verdade absoluta, como se fosse uma verdade para aquele momento. Quantas pessoas que já nos prejudicaram na vida e depois eles contam a versão deles como se eles tivessem sido prejudicados. Contam a versão deles falando que eles foram humilhados, foram enganados. Quantas pessoas já fizeram isso com você, comigo, com todos nós? E muitas vezes as pessoas acabam acreditando na parte inconsequente, na parte irresponsável. E aquele que realmente não fez nada acaba levando a culpa. Aquele que estava até envolvido por uma circunstância, mas não foi ele quem causou o problema, ele acaba levando a culpa daquela situação, daquela circunstância, e a história não foi daquela maneira que se desenvolveu, não foi daquela maneira que aconteceu. Em Gênesis 27, 36, o texto diz assim: Esaú disse, não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou, então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? A pergunta de Esaú a Isaque, o seu pai. O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? O Senhor não deixou nada para mim? O Senhor deu tudo a Jacó? A grande questão é que Isaque estava abençoando Jacó, mas ele estava pensando que fosse Esaú. Nós falamos disso ontem. Se você quiser ver um pouco mais de detalhes dessa história, pode entrar no canal do YouTube, Família e Fé, PR Ivan Fidelis, e ali reveja o programa de ontem acerca da decepção familiar. Isaque abençoa Jacó pensando que é Esaú. Esaú chega neste momento, questiona a Isaque, questiona a Jacó, inventa uma desculpa, fala que Jacó é um enganador, e como eu já disse, na verdade ele não é. O próprio contexto aqui do Gênesis 27, 36, mostra que nós que sabemos da história, que Esaú não estava falando a verdade, porque Jacó não o enganou.
Jacó propôs um negócio e ele aceitou. Ele entregou o direito de primogenitura porque não deu valor àquilo que Deus tem colocado em sua mão como direito. Ele não deu o devido valor. Mas ele chega para o pai e fala: o Senhor não deixou nada para mim? É claro, né, que dentro da circunstância, ele tinha direito a tudo e agora está sem nada. Esta história exemplifica, apresenta o quanto nós temos, né, o direito daquilo que Deus dispensou para nós de bênção. Deus reservou para nós, usando a expressão bíblica, toda a sorte de bênção. Deus quer falar bem de nós. Deus quer nos conduzir em paz e segurança. Deus quer estar conosco. Deus já te abençoou em Cristo Jesus e está conduzindo a sua vida pelo Espírito Santo. Deus já te abençoou pela presença do Espírito Santo na sua mente, no seu coração, que concede sabedoria, discernimento, direção espiritual para que você tenha as melhores decisões, as melhores escolhas, segundo a palavra de Deus como regra de fé e prática. Então, Deus já nos abençoou de todas as formas, de muitas formas diferentes, mas muitas pessoas não têm dado valor a essa bênção. Muitas pessoas não têm esse cântico de gratidão no coração. E até por ingratidão, muitas pessoas estão até deixando de ir à igreja, deixando de voltar à igreja, porque não tem esse espírito de louvor, não tem esse espírito de gratidão, não tem esse espírito de se voltar ao Senhor, sabendo que recebeu toda a sorte de bênção. Aqui nós temos esta história de Esaú e Jacó, mostrando que Jacó tinha a verdadeira percepção daquilo que ele estava adquirindo, daquilo que Esaú estava desprezando. E Isaac abençoa Jacó. Mas, diante disso, passa a existir um conflito entre Esaú e Jacó. Esaú fica muito bravo, Esaú quer bater no irmão, quer matar o irmão. E aí, conversando com Isaac, seu pai, e conversando com Rebeca, eles aconselharam que Jacó se distanciasse, fosse para outro lugar, seguisse o seu caminho, seguisse a sua vida. Jacó seguiu a recomendação dos pais, seguiu a direção de Deus, e ele foi, e no caminho ele acaba cansado, adormecendo numa pedra, e nessa pedra ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê anjos subindo e descendo de uma escada que vai até os céus e volta até ele, representando a presença de Deus, os cuidados de Deus, a bênção de Deus presente na sua e na minha vida. Uma escada que nos leva para o céu tem que ser subida degrau por degrau. Nós não podemos pular degraus. Nós temos que continuar conhecendo a palavra de Deus, crescendo em conhecimento a respeito da palavra do Senhor. Subir um degrau por dia, subir cada degrau. E nesse processo, enquanto nós estamos subindo degrau a degrau, Deus dá ordem aos seus anjos para que eles subam e desçam, trazendo as bênçãos de Deus para nós, nos fortalecendo, nos livrando de todos os males, nos guiando segundo os propósitos de Deus. Jacó tem esse sonho, essa percepção de que Deus está presente, que Deus está falando com ele. Você já sentiu ou sente Deus falando com você com toda esta presença, anunciando através de anjos a presença dele na sua vida? Deus, acredite, está presente com você, está fortalecendo a sua vida, está te guiando todos os dias. Jacó tem
este sonho. É curioso que no passado, muitas pessoas tentaram fazer ali em Babel uma torre para tentar aprisionar Deus, uma torre que refletia os céus, uma torre que eles poderiam trazer salvação para si mesmos sem a necessidade de Deus. Eles queriam uma torre que os elevasse ao céu. E Deus está mostrando agora para Jacó que essa torre não é necessária, que essa torre não é precisa, porque Deus mesmo dá ordem aos seus anjos e ele faz a escada que nos liga aos céus. E nessa escada, anjos sobem e descem para cuidar de nós, para cuidar de você. Como diz o salmista Davi, eu sei que Deus deu ordem aos seus anjos ao meu respeito e ao seu respeito. Então acredite, descanse no Senhor, porque Ele está cuidando de você. Assim, Jacó compreende que Deus esteve ali com ele e ele coloca o nome daquele lugar, daquela pedra, aquela referência passa a se chamar Betel, Beitiel, a casa de Deus, o lugar de Deus, porque Deus estava ali com ele. O seu lar, a sua casa, tem que ser a sua Betel, a casa de Deus, o lugar onde Deus habita, um lugar onde Deus fala, onde Ele está presente, onde Ele te abençoa, onde Ele te conduz. O seu lar é um espaço sagrado, ali não pode entrar qualquer coisa, não se pode falar qualquer coisa, é um lugar de paz, de harmonia, de sossego, de tranquilidade. Ali mais para frente, em Gênesis capítulo 29, de 1 a 30, nós temos a história que agora Jacó, ele vai conhecer Raquel, e ele se apaixona por Raquel, e ele quer se casar com Raquel, e aí Labão, o seu patrão, que vai ser o seu sogro, eles fazem um acordo de casamento, como era comum naquela época, só que no casamento de Jacó, ele é enganado por Labão. E ele é enganado, e quando ele percebe, porque as noivas eram cobertas com burcas, e só se veria a noiva depois do casamento. Então, quando Jacó vê a noiva, ele vê que ele não se casou com Raquel, ele se casou com Lia, e ele vai reclamar com o seu sogro, e o sogro fala para ele, não, é o nosso costume que a mais velha case primeiro. Muitos têm em mente a expressão de que Jacó, o enganador, agora foi enganado. Mas como eu já disse a vocês, Jacó não era enganador, mas ele foi enganado. Ele foi enganado pelo seu sogro, mas mesmo assim ele perseverou no amor, perseverou na fé, continuou sendo abençoado por Deus, continuou a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, continuou a ser fortalecido até chegar o momento em que ele se casasse com Raquel. E agora, depois de muitos anos, ele se casa com Raquel. E Deus, em todo este período, em todo esse tempo, o abençoou. Isso também mostra o fato dele não ser um enganador, porque o enganador não seria abençoado por Deus. Uma mentira não pode ser abençoada por Deus. Jacó foi abençoado porque ele agiu da maneira correta. Foi Esaú que agiu errado. Isaac deu a bênção à pessoa certa, porque Jacó tinha essa percepção de se aproximar de Deus e sabia que a bênção da primogenitura era de grande valor. Assim, agora, Jacó constitui a sua nova família, junto com Raquel, e continua debaixo das bênçãos de Deus, a cada dia, a cada momento, assim como você e eu devemos continuar. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, que Deus te conceda paz, continue te guiando e te fortalecendo pelo Espírito Santo,
e que a cada dia você seja sensível à voz de Deus pela Bíblia como regra de fé e prática, para que você seja bem-sucedido. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento de palavra, de reflexão, te agradecemos pelas bênçãos e cuidados. E como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo neste momento. Que o Senhor conceda da tua paz, permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, uma excelente semana, em nome de Jesus.